dia, meus caros ouvintes, que é Fábio Galiza, do programa Semear na Rádio Arte Show. Vamos a uma breve reflexão. Renovando nossa fé e celebrando os 90 anos da Igreja Messiânica Mundial, os 70 anos da Ascensão de Messião, os 70 anos de difusão no Brasil, os 30 anos do Solo Sagrado de Guarapiranga, vamos expandir a fé messiânica e intensificar nossas dedicações por meio da prática do Jorei, da participação dos cultos, do donativo de gratidão, do encaminhamento e formação de pessoas capazes de ultrapassar as purificações e de viver de acordo com a religião. Bom dia, minha diretora. Bom dia. Bom dia, meu convidado Rafael. Seja bem-vindo ao programa Semear. Muito obrigado pela oportunidade de estar novamente nessa casa que me acolheu tempos atrás, a famosa e grandiosa Arte Show. E um prazer te conhecer mais ainda nesse programa de milhões, porque juntos, gente, somos mais fortes. E a intenção aqui, que eu sou boca de chuveiro, é fazer essa comunhão, essa união de fé, esperança e fraternidade. Parabéns à Igreja Messiânica do Brasil, que eu tenho vários relatos da igreja que meu pai era messiânico. Hoje já não está entre nós. E daqui a pouquinho você já vai falar sobre isso, porque será um prazer. Isso é muito bom e eu fico muito feliz nessa passagem, né? Só peço permissão para entrar na casa de todos vocês, né? E parabenizar a todos os aniversariantes do dia de hoje, né? E do mês de maio. A toda a família messiânica de Bangu, do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo, né? Agradeço também ao meu amigo Barone, ao meu amigo Alex Gel de Padre Miguel, e a Deus e a Missão pela permissão de estar aqui com todos vocês, né? Vamos então ao tema? Vamos conversar, estou aqui para isso. Vamos falar sobre ancestralidade um pouquinho? Também. Mas antes disso, eu gostaria que você falasse um pouco da sua família, sua mãe e seu pai. Minha família carnal. Bom, peço licença, já que falamos de ancestralidade, pedir permissão aos meus, anteriores, que com certeza de alguma forma está presente, não só na minha vida, mas no DNA, no sangue que corre em minhas veias. Bom, falar de família é falar de amor. Com todos os erros e acertos de qualquer família brasileira, sou filho da saudosa Marlene, uma costureira de milhões, e meu pai, que era um serralheiro, que por sinal era messiânico. E daí eu sou o sexto filho de 6, candomblessista, mas que tenho assim no coração, plantado pelos meus ancestrais, que a fé ela pode ser universal. Isso. Não é por isso também de eu estar aqui, porque juntos sempre mais fortes. Exato. Fala um pouquinho da passagem aí, né, do seu pai, da sua mãe, rapidamente, resumidamente, né, para que os ouvintes possam entender essa ligação, né, do pai Rafael, né, o grande babalorixá de Oxaguian, que eu tenho muito orgulho de estar recebendo aqui hoje, né? Fala um pouquinho dessa passagem. Da passagem dos meus pais. Pela Igreja Messiânica, sim, né? Foi interessante ressaltar, meu pai messiânico, nós éramos ecléticos e somos, os filhos ficaram. Então minha mãe era do lar kardecista, tinha essa visão kardecista da reencarnação, e meu pai era um pouco do mundo. Até que Menzo Sama tocou o coração dele, na década de 70, entre idas e vindas, meu pai foi se adaptando e vendo o mundo, procurando o famoso paraíso terrestre, e onde ele passou a frequentar e ser membro Jorei Center de Sepetiba, que era uma outra casa que nós tínhamos. E daí começou a ministrar Jorei, toda essa questão de energia. Foi quando em 2004 minha mãe veio ter um aneurisma cerebral. Sim. Entendeu? E aí ficou bem assim, um desafio para a natureza, já era uma paciente de uma certa idade, e onde meu pai, com toda essa comunhão do Jorei Center de Sepetiba, se conectaram com vários outros, inclusive com aqui de... foi Rocha Miranda. Jorei Center Rocha Miranda, que fizeram, eu não sei bem o termo, me corrija, era assim uma dedicação contínua com a minha mãe. Sim, assistência religiosa. Isso. Ela recebia assistência religiosa diariamente.
Diariamente, toda hora. E toda hora. Porque foi assim, uma mobilização da igreja, aliás, a todos os membros da Igreja Messiânica do Brasil. Eu estou aqui hoje completamente emocionado, porque parece que é um fim de um ciclo e início de outro. Quando eu recebi a proposta de vir ao seu programa semear de um irmão da Igreja Messiânica, eu falei, é para agora. Por quê? Gente, é sério, independente da sua religiosidade, eu sou um orientador religioso do Candomblé, mas eu sou muito grato a Deus e a Mesuzama, ao Loru e Mesuzama, pela minha mãe ter passado por essa fase. Ficou, como dizia o médico, abobado e normal de ver um paciente que poderia vir a óbito. Ou ficar cheio de sequelas, né? Sequelas, não. E ficou bem, né? Ficou ótima, ela só teve uma pequena isquemia do lado esquerdo, mas que foi assim perceptível. E isso perdurou por vários anos, né? O tratamento, sim, não deixem quem tem aí seus problemas, suas máculas. Isso. E purificações, não é assim? Isso. Na vida, através de algumas doenças, algumas desculpas que nós demos aí para o mundo, que se cuide, que se previne-se, mas que não deixe de conhecer a Igreja Messiânica e do receber Brasil. todos os dias, né? Porque não éramos planejados a termos a religião, a seguirmos a igreja. Eu, na época, não era candomblessista, era apenas simpatizante, onde eu cheguei até aí, inúmeras vezes, ao solo sagrado de Guarapiranga. Por isso que eu tenho uma grande afeição, um grande respeito e carinho pelo trabalho dos senhores. Muito obrigado, né, pela... Foi breve, eu não sei se dá para entender. Essa ilustração maravilhosa, né? Mas vamos entrar no assunto ancestralidade, voltar para o assunto ancestralidade, porque, na verdade, o candomblé, né, ele veio lá da África, né? Sim, ao berço, né? Berço da humanidade. O candomblé é brasileiro, mas vieram dos nossos escravizados. Sim. Né? E conta-se a lenda que foram pegos de vários grupos, vários povoados, e trouxeram só os reis e rainhas da África, mas também os marginalizados da época, para servirem aos senhores brancos, né, das fazendas, os nossos, Portugal, Espanha, Itália, enfim, Inglaterra, perdão. E daí vieram para o Brasil, onde cada povoado, cada um dos seus escravizados foi mobilizando a questão dos seus cultos, né, seus dialetos, e daí formou o candomblé, que é 100% brasileiro. Isso. E assim, né? Como a gente consegue se conectar com os orixás? Através da fé. O ancestral, a gente se baseia que ancestralidade, sempre pensamos que ela está antes de nós. Que é o DNA da família que se foi, ou desencarnou, ou que morreu. Uns acreditam que é o fim, mas não. Ele corre no meu sangue, no meu DNA, para as minhas gerações futuras. E logo serei um ancestral. Então, falando dessa comunhão, basta acreditarmos, onde eu vejo muita semelhança, com várias divergências, à Igreja Messiânica, que sem ancestralidade, sem fazermos o nosso agradecimento ou culto, como vocês fazem, não seríamos a caminho do sucesso e da evolução. Sim, muito bom. E vamos entrar no assunto liberdade? Podemos falar liberdade. Qual liberdade? De expressão religiosa, de fé? Em todas as expressões, né, que cabe dentro da palavra liberdade, porque as pessoas estão tão limitadas, né, no dia de hoje. É histórico, e, né? na verdade, esse programa ele tem essa conotação, sabe, de união. Eu quero trazer todos aqui na rádio, de todas as religiões um dia, sabe? Para que a gente entenda que nós somos um só corpo, né? Sim. E podemos cultuar o Deus Supremo e cada um com sua crença se respeitando. Mas como a gente pode passar essa visão, né, para os nossos ouvintes? Eu acredito no respeito ao próximo, mas principalmente respeito a nós mesmos. Quando fala de liberdade, né, Aristóteles falou isso bem claro, que são as nossas escolhas.
Isso é histórico e filosófico, mas na prática é um pouco diferente. Então, quando a gente se baseia nessa questão liberdade de eu estar aqui. Um orientador religioso do templo de casa aberta, como é o nosso termo que usa, com um irmão membro da igreja messiânica, que temos a liberdade de falarmos de uma energia, de uma energia onde possamos unir forças para uma terceira. Sejamos luteranos, sejamos católicos, sejamos presbiterianos, sejamos candomblecistas, umbandistas, quimbandeiro, messiânico e por aí vai. E aí que entra a famosa liberdade. Qual a liberdade de expressão? Eu posso estar vestido mais próximo da visão que se cria de um orientador religioso, de um líder do candomblé, o senhor vestido, de repente, com alguns trajes que remeta à igreja de Mesmo Sama, mas o que importa é como é que está o seu coração. Isso. Que liberdade é essa? Que mente é essa que o senhor vai me ver sendo de uma religião, para muitos, oposta ao seu crer? Justo. Porque crer e acreditar parece a mesma coisa, mas tem uma diferença. Eu posso crer na salvação, mas eu acredito. Qual é a liberdade que eu tenho? Que é o famoso livre-arbítrio. É nessa hora que temos que parar como imagem e semelhança de Deus, imagem e semelhança de Olorum, imagem e semelhança de Shua, e vermos, será que eu estou sendo uma pessoa boa nessa terra? Será que nesse momento, nesse paraíso terrestre, eu estou sendo uma pessoa que eu posso comungar o positivo para o irmão, para a irmã? Por isso que estamos aqui na Arte Show, no programa CMA, que é toda sexta-feira, às 11h30, com esse grandioso locutor de milhões aqui, Fábio Galiza. E ó, vou fazer uns... Para vocês que querem mandar mensagem, que eu sou desse, liga aí, ó, a Flávia, a nossa voz aveludada, ó, no 21 980 2984 21. Vem conversar com o nosso grandioso locutor Fábio Galiza e, é claro, E faz pergunta para ele também, por favor, né? Se não fizer pergunta, já sabe da multa espiritual. Desculpa a brincadeira. Querido. Mas é isso, sabe? A Igreja Messiânica tem um ensinamento, né? Que se chama libertação. Então, a gente precisa nos libertar dos preconceitos, né? Da visão estreita de que eu não posso expressar aquilo que eu sinto e aquilo que eu penso, né? E nem levar para os outros de forma mais expansiva aquilo que eu acredito. Como você se sente com o Babalu? Já não, assim, sendo cerceado de fazer aquilo que você gosta de fazer e levar para as pessoas a sua religiosidade. A limitação é até a questão, pelo que eu percebo, como orientador religioso do candomblé brasileiro, é que as pessoas ainda têm a famosa ignorância. Ignorância essa do não saber. Não pense o senhor, Fábio Galiza, desse programa de milhões aqui, é que muitas pessoas de outras religiosidades, inclusive do amado candomblé, vão ter dúvidas. Sim. Por que ele conversa sobre a igreja messiânica? Sabe os porquês, os preconceitos e os conceitos? Mas não podemos negar, pelo menos na minha doutrina, acredito que é a do senhor, que eu tenho um pouco de conhecimento, é que a ancestralidade nos une. E aí eu não me preocupo respondendo a sua pergunta com o que vão achar, o que vão pensar, o que vão me tolir. Eu vou. O senhor pode simplesmente falar, acabou o programa, a dona Flávia Carvalho, diretora aqui da Arte Show, pode botar o dedo lá, uma música e acabar com essa graça. Mas o meu coração está sempre voltado em levar, no máximo, ou tentar bem próximo, a palavra amiga a todos que me rodeiam. Usando a liberdade, né? Até que ponto eu posso expandir a minha mente, expandir o meu conhecimento, expandir o meu amor pela humanidade? Como você enxerga isso? Através, aí entra, voltando a falar da ancestralidade, desse livre-arbítrio, já começa desde o ventre. Se nós somos queridos ou quistos, né? Eu acho que isso tem a ver, isso é físico, isso é químico, isso é religioso. Algo que nos religa a algo sagrado. E daí vai sendo, como é que eu faço isso? É muito simples.
é ter uma educação e ter ciência de que o Senhor não é igual a mim, que não é igual aos ouvintes que estão nos ouvindo, e chegar num consenso, sempre com muito respeito, amor e carinho ao próximo. Isso é importante, né? O respeito que a gente tem que dispensar ao próximo é que nos diferencia, né, da ignorância de certos seres humanos que só olha para o seu próprio umbigo, sabe? E a busca constante dessa mudança é que vai fazer com que a gente saia desse dogma, desse pensamento estreito. Pensamento medieval, né? Medieval. É algo arcaico. Estava buscando a palavra. Sim, é algo medieval. Aí a gente sai de Aristóteles, que é a história, né? E entra no medieval. Quem sou eu? Eu tenho que ter a minha postura, ela é única e absoluta. Não, nunca foi, nunca será. E daí que a gente tem que partir do princípio, ouvir mais e falar menos. Errado ou certo, se pronuncie, mas sempre respeitando também a religiosidade do próximo. E aí tudo caminha. Por quê? Eu acredito que só buscar a salvação não é interessante. Se existe o livre-arbítrio quando nós partimos desse plano agora, dessa encarnação, alguém vai nos julgar. Mas vai julgar aquela pessoa ruim, aquele ventre seco, aquela terra árida? Não, tem que estar florido, harmonizado, para possuirmos também o direito de curtir a sombra. E aí que está o grande mistério da fé. Não seremos nunca a perfeição, mas eu tenho certeza, meu nobre amigo messiânico, que juntos mais fortes no propósito de evoluirmos a cada dia, a cada hora, a cada respiro. Essa perfeição, né, que você acaba de falar, ela parece uma coisa inalcançável, impalpável pelos dias de hoje, por tudo que a gente vê na televisão, nos noticiários, rádios, né? Parece impalpável. Mas eu li uma mensagem que me mandaram, foi anteontem, né? Quem é perfeito? Ou quem está no caminho? Né? E eu parei para pensar nisso. Quem está no caminho e quem está no caminho da perfeição é aquele que está buscando a sua mudança interior. Sim, total. Dentro assim do candomblé, né, da religiosidade africana, né, como que você pode nos orientar em relação a isso? Você diz na questão da perfeição da evolução? Isso. Como a gente sempre conversa no candomblé. O candomblé já é historicamente perseguido por ser uma religiosidade preta, uma religiosidade minoria. E mais ainda, eu estou aqui, estou ali, estamos juntos. O negócio e essa questão da religiosidade, quando a gente passa a perceber que o conhecimento da ignorância do outro, misturando classe social, misturando cor de pele, religiosidade, esse está fora, não é o conceito. Agora, falando numa situação mais abrangente, o candomblé também perpetua o que teria que ser o amor ao próximo. O acolhimento, o agregar. E onde eu, como candomblecista e filho de pai messiânico, é o que mais a igreja prega. Então, o que acontece? Vamos agregar valores. Por que eu não posso estar no programa Semear falando de liberdade, falando de ancestralidade, independente de eu ser um orientador do candomblé e eu sou um membro da Igreja Messiânica do Brasil? Interessa, somos nós. E aí a pergunta que eu faço ao senhor, se eu posso fazer. Será que não é um ato divino de Deus, Olorum, mesmo samba de estarmos aqui? É justamente isso, eu acredito que sim, né? Aliás, a rádio para mim, Arte Show, foi um presente de Deus na minha vida, né? Para me dar a oportunidade de levar tudo isso aos ouvintes, de mostrar um caminho para eles. Mas
mais abençoado é do que quem abençoa o outro. Né? Eu posso abençoar a Flávia, eu posso abençoar você, mas abençoar 1 milhão, 2 milhões, 10, 20, 30 milhões de pessoas, o efeito, né, de retorno é muito maior. Porque cada pessoa vai voltar com esse pensamento positivo para você, de gratidão por você ter ajudado de alguma forma. Sim. Né? Então, por isso é que eu, assim, né, quando a Flávia me falou, tem um amigo meu, cara, agora, peguei o telefone, manda para mim, não foi, minha diretora? E já liguei para já começamos a conversar e a desenvolver, né, para poder levar o melhor para o ouvinte, né? Levar esse amor, essa luz, um caminho. Por isso que, sabe, é um prazer, porque minha mãe era espírita. Meu pai era eu não sei se era candomblessista, se era um bandista, Era mas de matriz afro. era de matriz afro, sabe? Então eu nasci num berço, né, espírita. É. A Igreja Messiânica diz que a gente tem que ter muita gratidão por onde a gente passou, porque por onde a gente se passou é que nos possibilitou chegar até aqui, a igreja, e continuar a nossa evolução. E é o que está fazendo, o que eu estou fazendo agora, né? Unindo pensamentos e histórias para poder crescer e evoluir cada vez mais como ser humano e as outras pessoas, sabe? Então, é como diz a música, né? Quem cultiva a semente do amor, Muito boa. segue em frente e não se apavora, né? Então é isso que a gente precisa, não se apavorar. Agora, dentro ainda do tema liberdade, né? Como o candomblé pode ajudar uma pessoa que está com problemas Em desequilíbrio. Desequilíbrio. E tal. E interessante, quanto mais eu assisto seus programas anteriores e nesse momento ao vivo e a cores aqui na Rádio Art Show, a Art Show foi um presente para mim também tempos atrás. Eu já estive na casa com a Flávia, que me descobriu como comunicador. E respondendo essa pergunta de milhões, eu sempre falo de milhões por causa da live, que a gente sempre brinca e ficou live de milhões. Bom, é a questão de qual é o seu propósito. No candomblé ou não, porque eu também tive uma passagem mesmo como convidado, filho de membro da igreja, como em outras igrejas também, igreja de Norma, igreja católica, que foi meu berço, enfim. Qual é o meu propósito de estar aqui? Respeitar pai e mãe é um dos mandamentos do livro sagrado da igreja, não só luterana como católica. Mas eu não posso somente ler. E o candomblé não tem um livro. Ele não tem algo que eu possa dizer assim, é sobre isso que eu tenho que falar. Sabemos então de orixás, que são elementos da natureza, mas o principal é o respeito a mim e ao respeito ao próximo por onde eu estiver. E aí sim, vamos trabalhar livre-arbítrio, conceito, criação mental e física, porque não adianta muito, aí eu tenho, sabe, na minha casa de axé, eu tenho muita essência da igreja messiânica, do cuidar do corpo, do cuidar da mente, de saber o propósito do trabalho. Será que a história se repete? Japão e África, o berço, que todos falam que é histórico, né? O continente mais velho do mundo, do nosso planeta amado Terra. E Japão? Que Messias é esse que chega em 1900, tem 90 anos, né? 1926. 26. Com esse propósito de trazer uma energia tão positiva. Lembrando que o candomblé conta essa história através das famílias iorubás, que é a primeira religiosidade no mundo, que era o apoio da família. O culto só aquele nicho para poder perpetuar a espécie. Olha que termo bem retrógrado, ele é bem antigo, mas E daí tinha a cultura natural, tudo. E aí vem Meso Sama, com essa pegada de trazer isso e relembrar
Então, será uma visão ancestral pelo dom divino? São tantas perguntas, que a gente vai ficar aqui o dia inteiro e não vai chegar a uma E vai ser conclusão. um prazer, porque a gente vai levar muita informação para vocês. Falar em pergunta, nós temos muitas perguntas. Podemos começar? Podemos. Pode dar 5 minutinhos, ó? Ah, pode sim. Por favor. Obrigado. Tô com medo, hein? Vamos beber. Deu intervalo? Vamos beber água. Deu tempo ali? Hã? Deu, Deu né? intervalo? Estamos já Só beber uma água. com meia hora de programa. Vamos ouvir uma música, beber uma água para voltar a respirar sobre o assunto aí. Ai, ó, vocês que estão aí, né? Tá todo mundo na FOIU, mas não tá assistindo o Pai Rafael. Isso é uma brincadeira, hein? Voltando aqui ao programa Semear, com meu amado Babalorixá, Rafael de Oxaguiano. Vamos às perguntas, minha querida? Vamos lá. Primeiro eu vou fazer essa aqui. Ela é bem grande, né? Quem manda a pergunta é o Sérgio Felipe. Ele é de Marrocos, ou está em Marrocos, né? Peraí. Pergunta é assim. Primeiro ele vem com um texto, né? E depois ele vem com a pergunta. Eu vou ler tudo para dar o contexto. Sempre tive um profundo apreço pela minha ancestralidade. Sinto que carrego de forma muito concreta a marca dos meus antepassados em meu ser, pois materialmente sou a manifestação do código genético que me foi transmitido ao longo das gerações. Minha identidade, minha característica física, até mesmo certas predisposições e tendências que possuo, vem desse legado biológico que me liga a uma linhagem que existiu muito antes de mim. Para mim, há algo quase sagrado nessa conexão com aqueles que viveram antes. Ao mesmo tempo, o Espiritismo ensina que somos espíritos imortais em constante evolução, reencarnado diversas vezes para progredirmos moralmente e intelectualmente. Mas se a cada nova vida assumimos um novo corpo, com uma nova carga genética herdada de uma linhagem específica, como essa ancestralidade biológica se relaciona com a identidade espiritual? Será que existe alguma influência do espírito sobre a escolha da herança genética que receberá? Ou será que o corpo físico, com toda a sua carga hereditária, é apenas um instrumento temporário sem relevância para o que somos essenciais como espírito? Gostaria muito de entender como o Espiritismo vê essa interseção entre herança genética e evolução espiritual. Há alguma valorização da ancestralidade nesse contexto? Ou o espírito é visto como algo completamente independente das raízes materiais que o moldam em cada encarnação? Pode começar. Eu só posso falar qual o nome dele que falou, eu esqueci. É de Marrocos. O irmão de Marrocos, eu acredito que é um merecimento, né, de estarmos nesse corpo físico, na família física, nessa evolução. Agora, o que é primordial é sabermos. É Sérgio. Sérgio, de Marrocos, é uma pergunta bem complexa, né? Então, falar de ancestralidade é falarmos da continuação e sim, evoluir conforme nosso merecimento. Talvez ele entre aí, o Galiza, na questão da forma física ou às vezes alguma limitação que o corpo físico possa ter, sem merecimento ou não. Eu entendi por esse lado, viu, irmão? Assim, a Igreja Messiânica fala sobre o DNA, né? A nossa carga genética que trazemos de todos os nossos ancestrais, antepassados e ancestrais, né? Ancestrais veio primeiro, antepassado é mais novo, né? Aquele que falece há pouco tempo. Então, nós temos que entender que temos essa carga genética sim, mas precisamos entender que tudo que fazemos nessa vida, eu herdo dos meus antepassados. Eu sou representante de Deus e de meus antepassados neste mundo. Eu, quando venho aqui, eu não venho passear. Eu não vim aqui passear.
Eu vim aqui cumprir uma missão. Só que quando a gente nasce, Deus, por misericórdia da gente, né? Ele faz a gente esquecer. Faz a gente esquecer o que a gente fez em outras vidas. Eu não sei se eu fui um bandido, eu não sei se eu fui estrupador, eu não sei se eu fui um avarento, eu não sei o que eu fui em outras vidas. Às vezes pessoas passam por perseguições. A minha família foi muito perseguida, eu já falei isso aqui nessa rádio. Até eu descobri que a minha ancestralidade, e eu também, porque eu já reencarnei outras vezes, né? A família Galiza, a família Alves, a família Souza, criaram e perseguiram muitas pessoas. Criaram muitas pessoas infelizes. E isso vem para a nossa vida, sabe? Para a nossa vida com essa carga genética. Aí a pessoa pode vir aleijada, pode vir com problemas mentais, pode vir com diversos tipos de purificações. Para esse plano. Para esse plano, para resgatar o que fez lá atrás. Eu não sei se eu estou te respondendo a pergunta, mas dentro da filosofia messiânica, nós temos que entender, principalmente, que quando a gente vem para esse mundo, tem um propósito, tem um quê e um porquê. Que é um grande mistério, ao meu ver, que essa conexão do passado fica meio, assim, duvidosa. Até pela liberdade de não crermos naquilo que vem de dentro para fora. Exato. E aí vem a memória cultural. Isso. Por que nós temos crianças que nascem com QI, né? Um quadro de inteligência superior a outra, e já tantas outras estão limitadas? Observa que hoje, vamos botar nessa década, tem muita criança vindo com problemas neurológicos, ou problemas de questões de educação. Então essa memória cultural, eu acredito como candomblessista, que vem da nossa ancestralidade, como bem o das reencarnações, das né? reencarnações. Das reencarnações, porque a gente pode, sabe, ter tido um acidente. Sim. E aí veio com essa limitação. Porque Não curou o suficiente. Mas como é que é isso? O cara vai para o espírito espiritual e não cura o suficiente? Sim, porque nós temos a liberdade de encarnar ou reencarnar. E muitas das vezes o apego do pai e da mãe faz com que a gente reencarne mais cedo e não se cure daquele problema no mundo espiritual. A situação de E aí vem prematura, né? Vem com aquela carga genética, com aquele problema, para poder continuar, né, resgatando nesta vida. Sabe? Nesta vida. Então a gente precisa entender esse ponto. Claro, não é só entender, sabe? Precisa buscar, precisa aprofundar. Por isso que eu digo sempre a vocês: leiam, busquem, se aprofunde o máximo possível nos escritos sagrados. Não vou dizer só da Igreja Messiânica, de todas as igrejas, de todas as religiões, porque vocês vão abrir a mente de vocês e vocês vão conseguir vislumbrar todas as dúvidas que vocês têm, como hoje acontece comigo, sabe? Então essa perseguição que havia na minha família, em tudo quanto é lugar, até mesmo dentro da igreja, a minha família foi perseguida. Só que, sabe, aí eu vim entender que era porque a minha família tinha perseguido outras famílias e feito sofrer. Então isso veio para poder a gente resgatar e pagar essa dívida. E sob essa consciência, a evolução, a purificação se fez presente. E se faz mais fácil da igreja. Porque você passa a aceitar. Quando você passa a aceitar, o processo fica mais suave, mais blando, mais leve. Você consegue enxergar caminhos como na Umbanda, no Candomblé, na Quimbanda, no quê? Na Go, na Messiânica, enfim, na Católica. Aonde você tiver mais afinidade, você vai encontrar o caminho para poder
continuar seu ciclo de evolução, porque nós estamos aqui nesse ciclo de evolução, Exatamente. sabe? E é onde a gente fala, pegando esse gancho, que não falamos de religião, e sim de religiosidade. Vamos à próxima pergunta? Vamos, temos dois áudios aqui. Vamos Sim. ouvir os áudios primeiro. Enquanto isso, Galista, o máximo... Aqui é o Pablo de Brasília, cantor de rap da web. Conheço o pai Rafael da web, das lives de milhões. Quero mandar um super beijo para ele, em especial a todos do programa CBA, com o Fábio Galiza, esse campeão de todas as sextas-feiras aí, que eu tô sempre ligado na programação da Rádio Show. Obrigado. Um forte abraço a todos. Bom dia, meus amigos da rádio. Bom dia, meu amigo Galiza. Alexandre de Campo Grande. Eu gostaria de deixar uma pergunta, um comentário, mas acho que mais uma pergunta. A religião afro, né, o candomblé, como principal aqui no Brasil, ele vejo uma dificuldade da uma melhor compreensão devido a não ter, pelo menos nunca chegou no meu conhecimento, eu não sou praticante, é só pelos que eu converso com as pessoas, mas nunca ninguém falou de um livro único, assim, que seja esse que a gente se baseia para informações sobre a religião, conforme tem no cristianismo, conforme tem no islamismo, conforme outros. Eu até compreendo pela religião ser muito recente, né? Um século, vamos dizer assim, um século é recente, 2 séculos é recente diante de outras religiões. Mas será que existe plano para isso? Existe um plano, existe uma conversa, existe uma união para ter um livro que se baseie todos conforme é a Bíblia, conforme outros livros? Eu respondo? Por favor. Então, lembrando sempre, meu irmão de Campo Grande, né? Harry Potter. É um prazer falar e obrigado pela pergunta. Porque o candomblé, ele veio, como a gente falou anteriormente nesse programa, veio dos nossos africanos, né? Dos nossos escravizados. Então, muitos não tinham o conhecimento de leitura escrita. Então, eram passados, como a gente fala vulgarmente, de fuxicos, de boca a boca, através dos dialetos. Só que a África, imagina, vou falar só de duas regiões, Moçambique, Nigéria e Angola, dialetos diferentes. Não existia um idioma padrão. Único. E aí foi passando de boca em boca, da ancestralidade para os descendentes e por aí foi, e se transformou no candomblé que é hoje. Mas falando de livro, sim. Não de uma cultura de um livro que seja aquele único e absoluto na palavra. Como se fosse a Bíblia, por exemplo. Como a Bíblia, como algumas doutrinas de outras denominações, mas nós temos vários escritores. Eu posso sugerir o José Beniste, que é um excelente autor, Fatumbi, o Fatumbi, que é maravilhoso, que tem essa pincelada do conhecimento através de antropólogos e professores para conhecermos a história do candomblé. Inclusive, Fatumbi era francês, né? Francês, ele é de Xangô, ele foi para a África, ele viu o quanto tinha de semelhança do candomblé brasileiro para o povoado africano. Tá? Se for desse jeito, livros, existem várias teses de doutorado, defesas de doutorado, de mestrado, que vem ilustrar, porque hoje a raça, se é que é raça, a cultura preta, ela tem, hoje tem acesso ao estudo. Sim. Tem acesso ao conhecimento, tem a internet, tem a Rádio Arte Show que faz essa ponte, que aliás entra aí, ó, 21 980 29 8421, para mandar essas perguntas. Inclusive, para muitos que não sabem, o governo do estado tem a faculdade gratuita, viu? Sim. O governo federal tem um site, não estou querendo puxar o saco dos governos não, mas eu tenho que falar a verdade, porque eu quero mandar um beijo pro meu prefeito Eduardo Paz. Muito obrigado aí por manter nosso pagamento em dia. Sem ele a gente não paga nossas contas. Mas voltando à vaca fria, né, tem cursos gratuitos para que vocês possam, né, aprofundarem e cada vez mais buscar o entendimento na evolução didática de vocês.
sabe? Cultural. Na internet tem um monte de coisas que falam sobre isso. Uma Bíblia, realmente a matriz africana não tem. Mas tem muita coisa que revela toda a nossa ancestralidade. E aproveitando para agradecer ao meu querido Pablo, que é um seguidor das lives, o Pablo de Brasília Cantor de Rap, que ele passou por vários problemas, precisou ter um grande evento na vida dele, né, um pouco triste, que eu não vou entrar no mérito, que eu não pedi permissão, que está aí, abrilhantando aí com a sua audiência, Maravilha, né? a esse grandioso Um beijo no coração. Galiza, da Rádio Arte Show, programa CMA. Próxima pergunta? Bom dia, estou ouvindo a Rádio Arte Show. Mando um abraço para o meu amigo Fábio Galiza e todos da rádio. Vocês são shows. Jorge Wallace. Valeu, Jorge Wallace. Um beijo no coração, meu filho. Vamos que vamos. Vamos lá. Luzinete de Minas. Parabéns por essa programação do programa CMA. Já era fã da Rádio Arte Show e agora mais ainda com o locutor Fábio Galiza e o convidado Pai Rafael. Ana Maria do Tocantins. Rádio Arte Show dando um show de entretenimento. Como é que eu faço para participar do programa Semear? Estarei no Rio de Janeiro em julho e tenho um projeto a ser divulgado. Grata. Entre em contato comigo, 21 987 24 17 62 pelo WhatsApp, né? Diz que você está ouvindo meu programa e que a gente vai agendar para você vir aqui em julho, tá bom? Fábio de Juiz de Fora. Bom dia a todos. Pai Rafael, o senhor é de onde? Lhe acompanho pelas redes sociais e gostaria de interagir com o senhor sobre uma situação. É caro se consultar no candomblé? Muitos têm esse mito, né, e até verdade de ter um custo. O candomblé é uma religião que existe um investimento que não temos patrocínio do governo, do estado, nem município. Mas não, procura uma casa de candomblé próxima. Eu sou do Rio de Janeiro, do bairro entre Oswaldo Cruz e Madureira, como já dizia a música, né? Eu tenho Oswaldo Cruz, mas do lado, só muda 2 casas por cento. Mas venha, pode entrar em contato, @Pai Rafael RJ Oficial, e vamos conversar assim, tá? Questão de valores, eu não sei por onde a senhora passou, por onde esteve, onde vai, mas conversando poderemos sim ter uma palavra amiga e quem sabe uma ajuda ao próximo. E quem não consegue entrar em contato pela rede social, não tem um telefone que você possa deixar? 21 98049 3737. É direto com o Pai Rafael, viu? Sem intermediário. Maria de Fátima. Senhor Fábio Galiza, eu gostaria de saber se ser da sua igreja paga dízimo ou oferta como na minha igreja de Jesus. Sim, né? Um dízimo, assim, né? Donativo, né? A gente chama de donativo. O 10% ele é bíblico, né? Só que a minha igreja não é paga, é gratidão. Por que eu vou fazer meus 10% de donativo todos os meses, tirar do meu salário, e fazer 10% de donativo? Porque eu passo o mês inteiro sendo protegido por Deus, eu me alimento o mês inteiro, eu tenho uma casa um mês inteiro, eu tenho um trabalho um mês inteiro, eu respiro, eu faço minhas necessidades fisiológicas, eu ando sozinho, eu tomo banho sozinho, sabe? Eu tenho minha cama quentinha, eu tenho uma alimentação razoável. Olha só, 10 coisas que eu já falei para poder agradecer a Deus. Quanto que eu deveria devolver a Deus se, né, eu tivesse que pagar, como você está falando, pagar, né? Pagar isso tudo. Não, a gente não paga. A gente agradece a Deus com 10% do nosso salário, a gente agradece a Deus com 10% do nosso esforço, a gente agradece a Deus com 10% do nosso talento, a gente agradece a Deus em encaminhar uma pessoa para a igreja, em ministrar as orelhas das pessoas. Isso tudo são formas de agradecer a Deus. Ler ensinamentos todos os dias é forma de gratidão a Deus. Sabe? Se você tirar 10% disso tudo, chega a 100%. Luzia de São Paulo. O tema liberdade de escolha da liberdade foi maravilhoso, mas a minha pergunta é:
Os senhores pediram permissão à Igreja Messiânica e ao Centro do Candomblé para fazer esse programa? Aproveito para parabenizar a Rádio Art Show pelo sucesso na web. Sim, antes de eu começar o programa, né? Antes de aceitar o convite da nossa diretora, Flávia, eu já conversei com o ministro da minha igreja, né? Aí, claro que eu pedi permissão a ele, claro que ele me orientou, né? Para não falar, não me colocar como representante da igreja juridicamente. Eu sou representante da igreja como membro. Como membro, eu posso representá-la. Não, né, juridicamente, como se eu fosse contratado da igreja para fazer isso. Que a igreja tem seus próprios canais de comunicação. Tá bom? Eu espero ter respondido a sua pergunta. Sobre o Candomblé, não. Eu faço parte do Candomblé Matriz em Salvador, mas eu tenho minha casa aberta, então sou dirigente, sou responsável. Não levando para o lado pejorativo, não tendo preconceito, guerra política ou questões abruptas dentro do caminho da sociedade, eu posso divulgar, conversar, como eu posso não só vir ao programa Semear, como outros programas, seja luterano ou não há esse bloqueio nem permissões A ser a pedido. respeito. Não há necessidade, eu posso ir sem problema algum, desde que não extrapole a barreira do sol e da paciência dos outros. Eduardo de Bangu. Já fui à Igreja Messiânica e ao Candomblé. Ambos se respeitam muito. Como os senhores veem essa união de culto tão divergente na doutrina? Quer dizer? Já estamos brigando pela resposta, gente. Qual é o propósito? Independe, como a gente fala sempre, independe de cor de pele, de tipo de futebol. O negócio é acreditar, gente. Acredita no amor divino. Se respeitar acima de tudo. Religião, Sabe? cai por terra. Interesse é dogma e o que queremos para nós e para o próximo, como a Flávia. Flávia tá nossa vozinha misteriosa. Ela está sempre no propósito unindo pessoas. Isso não é um propósito divino? Com certeza, com certeza. Brasil! Quando a gente se respeita, sabe? As coisas ficam muito mais suaves, mais tranquilas. E como a igreja messiânica ela tem muita afinidade com o espiritismo, né? Porque lá tem um culto aos antepassados, Sim, né? E, enfim, cada um na sua forma, mas o objetivo é o mesmo, sabe? Levar o amor, sabe? Então, quando eu chego diante do altar dos antepassados no solo sagrado, faço uma oração da minha casa, que eu tenho um altar do lar, quando eu chego diante do altar e faço uma oração a eles, sabe, eu peço a eles para que interceda por mim, a Deus que está mais perto de Deus que eu, né? Então eu peço que interceda. E no mesmo momento que eu faço alguma coisa aqui para que enalteça eles no mundo espiritual, eleve eles no mundo espiritual, eles também ficam felizes lá. E no Candomblé, eu acho que é a mesma coisa, sim, sabe? Tá correto o achismo. Quando a gente tem o poder de termos a ciência, a consciência e agradecer a quem nos deu vida neste momento, tudo fica mais fácil. Verdade. E aí, o que a gente vai passar? O ensinamento ancestral, o atual, para que os descendentes possam perpetuar, sempre traçando o caminho da positividade. Perfeito. Com religião ou não, mas religiosidade sempre no coração de cada um. Próxima pergunta? Sim. Pai Rafael, o senhor é candomblessista. Como é estar num programa diferente da sua doutrina? Parabéns, Fábio Galiza, por trazer convidados de vários pensares. Acho que o irmão até respondeu, né? A semelhança. Não basta só estarmos num programa diferente, né? Esses preconceitos. O que interessa é o respeito, a curiosidade, que é bem-vinda sempre ao Candomblé, porque temos uma visão daquela coisa macabra, né? Monstruosa. Eu também tinha isso, eu tinha medo de ir até o Mercadão de Madureira, né? Ver aquelas coisas africanas, eu falei, meu Deus, o que é isso? Mas não, é puro carinho, amor e respeito. Isso eu volto a falar com muita gratidão
não só ao Lorô, a Meso Samba, a Jesus, ao meu pai o Shogun e minha mãe a Sam, de ter aqui essa oportunidade através da Art Show. Que eu sempre faço, as pessoas falam, mas você veste a camisa da Art Show. Gente, é uma rádio eclética. Exato. É uma rádio povão. E ao mesmo tempo elitizada, porque só tem pessoas ilustres como aqui o Fábio Galiza, bombando toda sexta-feira, 11h30 da manhã. Sucesso, Rádio Art Show, pelo sucesso nas manhãs de sexta com Fábio Galiza. Que Deus, essa palavra não sei como é que pronuncia. Que Deus e Meixo Sama. Meixo Sama. Abençoe esse programa semear. Axé. Obrigado. Segue daí. São tantas emoções. É muitas emoções, né? Como dizer. Deixa eu só falar, quem tá gravando, eu vou falar. Eu, candomblessista, ninguém fez essa pergunta, mas eu já vou responder que eu sei que vai bombar meu verdinho. Se um candomblé pode receber jorei? Eu recebi. Pode falar isso? Pode. Irmãos, Claro, o candomblé é uma religião que agrega, que aceita qualquer tipo de filosofia, dentro que seja a parte do bem. Quando eu cheguei lá, eu sou boca de chuveiro, hein? Sim. Que o pessoal fala, eu recebi jorei desse ilustre amigo aqui, ministro Jorei, foi sugerido tirar foto, pode fotografar, eu não tenho problema nenhum quanto a isso, o que é bom. Quer fazer oração evangélica? Faça. Vem outro irmão de culto afro-brasileiro? Venha. O negócio, gente, é sentarmos, conversarmos, se tiver o AGU, que a comidinha, que a gente faça ali uma água geladinha, o importa é confraternizar. E nunca deixar de acreditar que existe algo muito superior a nós, independente do nome, da sua região, do seu estado, do seu hemisfério, que possamos unir forças. Justo. Inclusive, o presidente da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, Marco Antônio Batista Rezende, ele vem orientando para a gente receber jorei dia todos os dias. Nós que somos messiânicos, né? Pioneiro. Vamos receber jorei todos os dias. E ministrar também, mas vamos receber mais. Antigamente era o contrário, né? Mas hoje ele vem orientando para isso. Por quê? Porque o jorei é para o espírito. É para fortalecer, é para limpar nossas máculas espirituais do nosso espírito, ajudar a fazer aquela limpeza, sabe? E que é a luz de Deus. Para você ministrar jorei, você basta ter o amor pelo ser humano. Você basta querer ajudar o ser humano. Que você pode ser de qualquer religião. Se você quiser receber o Ricardo e continuar a sua religião, pode. Isso é bom saber. Porque você vai ministrar jorei para outra pessoa, vai canalizar a luz de Deus. Não precisa ficar com essa neura de que você está traindo Jesus, ou que você está traindo Oxalá, ou que você está traindo Maomé. Você não está traindo ninguém. E nem fugindo da liberdade. E nem fugindo, justamente. Aí é que entra a liberdade. Sim, agora ficou mais claro. De você poder realmente, sabe, levar o amor de Deus para outra pessoa através do jorei. Né? E a outra pessoa aceitar, seja ela de que religião for. Esse também é mais um propósito para que a gente entenda que a gente precisa se fortalecer cada vez mais. Assim como os evangélicos luteranos nas orações fortes, né, da ceia que fazem, né, não tem, como nós temos as nossas liturgias internas, as nossas orações, não só para pessoas que estão enfermas ou que têm uma perda abrupta na família ou não, mas que tenhamos sempre uma ligação ao divino. E aí o jorei não interfere, como a minha religiosidade não interfere, e por aí vai. Exatamente, pelo contrário, sabe? Te fortalece cada vez mais, seja de que religião for. Vai receber jorei. Não tem problema, ninguém vai ficar tentando impingir a fé a nenhum de vocês. Nem trair a religião. Nem trair a religião. Que é o maior medo, né? Aí se você se sentiu bem com o jorei, mas quer continuar na tua religião e você quer receber o Ricari, pode. Eu conheço padre que tem o Ricari, eu conheço pai de santo que tem o Ricari, mãe de santo que tem o Ricari. Sim. Pastor que tem o Ricari, pastor ficava lá, né, sofrendo e tal. Quando ele entendeu a essência do jorei, ele recebeu o Ricari, que continua sendo pastor. A mesma coisa foi o padre, mas foi até nos Estados Unidos isso. Ele recebeu o Ricari.
Mãe de santo, recebeu o recado, ministra Jorei. E vai lá e faz os trabalhos dela lá que tem que ser feito para as pessoas que precisam, que necessitam dessa energia. Como você falou antes, tudo é energia. Tudo é energia, gente. É física e química e espiritualidade. E falando nisso, também no Ilha Chave Bicilê, vão irmãos luteranos conversar, vem conhecer, mas com a mente aberta. Aberta, esteja com a mente e o coração aberto. Se vai ter isso ou aquilo, cada um segue o seu ritmo, o seu dogma. Mas eu tenho muitos amigos, eu não vou falar o nome porque eu não pedi permissão, um amigo grandioso budista, que está sempre conversando comigo lá, vai lá sempre tomar um café, kardecista, muitos que vão nas nossas reuniões e por aí vai. Só volta o messiânico, o senhor já está convidado. Vou, com certeza eu vou. Sabe? E me convida como for mesmo. Jura? Ó, tá gravado, tá hein? gravado, tá gravado. Eu vou com todo amor e carinho e gratidão aos meus ancestrais africanos, meus orixás, sabe? E com todo amor no mundo, porque eu tenho que agradecer por ter chegado até aqui. E tenho certeza que eles me protegeram bastante de muita coisa, sabe? Muita maldade do mundo, de inveja de coração das pessoas, sabe? Que me ajudou a chegar até aqui para hoje estar podendo ajudar vocês, né? Juntamente aqui com o pai Rafael, né? Então precisamos ter essa liberdade de expressão. Isso que está faltando, acho que na mente do ser humano, porque a igreja somos nós, o barracão somos nós. Sim, nós somos os templos. Nós somos os templos. De algo dessa força divina chamada Deus. Isso. Eu queria fazer um pedido capcioso. A mim? É. Ai, caramba. Se for cantar, eu não canto, não. Eu vou cantar uma rádio. Fala Pode um falar, pouquinho querido. assim das características dos orixás. E qual sentido? Esse é muito amplo, tá? Mas eu posso falar de qual Fala do seu chuvando. coração. Ó, falar de orixá é falar de natureza, é falar de amor e perseverança ao próximo. É falar da nossa ancestralidade, falar da nossa descentralidade e do nosso presente. Então, características, biotipo, isso varia muito de doutrina e dogma e é histórico. E aí vamos entrar no conflito. Mas eu posso falar de Shogya. Olhe para mim, uma pessoa linda, bonita, grandiosa, perfeita. Lindo, maravilhoso. Como aqui o nosso irmão messiânico, poderoso. Mas brincadeiras à parte, gente, eu entendo a sua pergunta, a curiosidade, mas eu acho, não que eu não queira ver, tá? Arte Show, Flávia Carvalho, como o nosso locutor do CMA, mas eu deixaria para um próximo programa. Não que eu não queira ver, mas sério, independente dos nossos orixás, para eu falar o estereótipo, o biotipo, né? Eu gostaria de falar deles primeiro. Isso. E aí vamos fugir da liberdade. Vamos. Então vamos deixar para um próximo programa, já estamos combinando. Tem alguma pergunta, Flávia? Tem mais uma pergunta? Tá bom. Tem como pedir para beber uma aguinha? Por favor? Não quero. Tá bom. Quero agradecer aos 28 milhões de ouvintes que estão nesse momento nos acompanhando aqui na Rádio Show, no programa CMA. Muito obrigado, pai. Agradeço ao nosso Pai Maior, ao Mestre Meso Samba, de estar unindo essa força ancestral com a liberdade nossa de podermos estar numa rádio que é gente da gente. Exato. Através desse corpo maravilhoso, Flávia Carvalho, Francis Art Show, que veio aí com essa proposta com tantos locutores, né? No decorrer da semana de milhões. Agradecer o Francis, né? Que também está aí nos prestigiando e ajuda a manter toda essa estrutura da Rádio Art Show para que possamos estar levando essa informação para todos vocês. Um beijo no coração. Também mandar um beijo no coração do Fernando da Vila Moretti, tá? Da Ágata. E um beijo no coração de vocês, minha filhada. Beijo. Vamos lá. Perguntas, Flávia? Bom, Não, né? se a liberdade é o oxigênio da alma,
se é tudo o ar que nós respiramos, Fábio Galiza, de coração, não vale a pena acreditar no amor, acreditar na positividade nossa de cada dia de levar uma palavra amiga ao próximo? Messiânico não? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Foi bom você tocar nesse assunto porque eu falei no outro dia sobre o amor, né? Mas talvez as pessoas possam entender que eu sou contra o amor. Quando eu falei sobre gratidão e amor. A gratidão está acima do amor por causa disso, daquilo outro. Sim, o amor verdadeiro é o amor universal. Esse é que é o verdadeiro amor. Amar a humanidade, sabe? Então, quando fazemos algo, precisamos pensar no todo, né? Uma oração. Quando eu fizer a oração, tem que pensar na humanidade. Claro que tem aqueles momentos que eu vou direcionar para determinada pessoa, ou para determinada família, ou para determinado bairro. Sim. Mas, no modo geral, quando eu oro no dia a dia, diante do meu altar, eu oro para a humanidade. Eu não oro para A, B, C ou D. Eu faço uma oração separada para uma pessoa que esteja passando por alguma dificuldade. Então, vou fazer um pedido de graça, na minha igreja tem um pedido de graça, e vou fazer uma oração separada para aquela pessoa. Isso é uma forma de amor. E o amor também entre homem e mulher, né? É importante que a gente entenda que o verdadeiro amor é aquele que a gente quer outra pessoa bem. Que o amor nocivo é aquele que vem com apego, sabe? O apego é que é o problema, entende? Que aí gera ciúme, né, que gera outros problemas, que acaba gerando outros problemas mais graves e mais sérios, sabe? Então precisamos trabalhar isso dentro da gente. Não é fácil não, viu? Eu já fui uma pessoa muito apegada. Eu amava de coração. Pode botar no chão. Eu amava de coração. Eu amava de coração. Bota no chão. Eu amava de coração verdade a pessoa, sabe? Não que eu tenha deixado de amar, mas eu não deixei de amar, por exemplo, a minha filha, a mãe da minha filha. Eu amo a mãe da minha filha. Eu amo minha filha, eu amo meus netos. Mas não tem apego. Eu não tenho uma dependência emocional em relação a isso. Que causa muito conflito é a dependência emocional que a gente cria em relação a outras pessoas, a coisas. Essa dependência emocional que causa o conflito, sabe? Então, assim, a gente precisa realmente repensar os nossos sentimentos em relação ao amor, para que não haja tanto feminicídio. Tanta violência. Tanta violência. Esperas aí absurdas, abruptas. Sabe, eu não queria falar sobre esse assunto. Vamos falar de coisa boa. Enfim. Melhor ainda. Porque quando a gente fala, no meu entendimento, um pouquinho, né, de experiência, quando a gente fala acabou o amor, acabou a vida, né, vou terminar um ciclo, acaba o interesse. Repare, aquela geladeira lá bonita, estragou, fez conserto, não, vou comprar uma nova, porque perdeu o interesse naquele bem. A mesma coisa o amor. As pessoas também têm, o livre-arbítrio, a liberdade de escolha. E aí a gente começa a refletir, bom, eu não quero mais estar aqui, eu vou me embora, mas desde que deixo o legado que outros também gostam, que outros vão seguir, tá tudo bem. Ao meu ver, tá? Sim. E falar de amor, que é um sentimento tão grandioso, é tão apaixonante, e quando muitas das vezes até procuram uma orientação de fé dentro do candomblé sobre, meu amor me deixou, o que eu vou fazer? Ame-se primeiro. Sim, tocou no ótimo ponto. E depois a gente vê como é que fica.
porque existem energias no qual eu acredito que possa aí balançar aí o coreto, né? Sim. Deixar a gente estável. Mas desde que você saiba discernir o interesse por aquela situação, por amor, por aquele sentimento, ele está vivo, lute. Acredite em Deus e vá. Porque o resto a gente compra ou manda fazer. Exatamente, né? Meu sonho nos ensina que o amor ele nunca se acaba. Sim. O amor ele se macula. Como é que ele se macula? Através dos atos, das palavras, das ações da pessoa que quem você ama. Entendi. Você dá tudo de si para aquela pessoa, faz tudo por aquela pessoa. Você mata de trabalhar para aquela pessoa, para ver aquela pessoa feliz. E a pessoa te ignora, a pessoa te espizinha, a pessoa te... né? Exclui. Exclui. Aí vai maculando. Vai maculando, vai maculando, vai maculando até que ele fica recolhido. Aí aparece o novo amor. Mas aquele está lá. Está lá guardado. Né? Você não conseguiu resolver aquele problema, não conseguiu fazer com que aquele problema terminasse de forma natural como começou. Aí ficou a mágoa, o ressentimento, o ódio, sabe? E ficou guardado dentro de você. Um dia você vai ter que resgatar isso. Então é bom para quem está aí amando, entenda uma coisa. Não termine relacionamento com mágoa no coração. Com raiva da pessoa que você está em relacionamento com ela. Não termine, porque senão você vai carregar isso para a sua vida e isso vai se tornar um ciclo vicioso na sua vida. Vai ficar se repetindo na sua vida. Ah, tem um dedo podre para homem, tem um dedo podre para mulher. Não tem esse negócio aí? Sempre uma desculpa. Na verdade, são ciclos que você não terminou e que fica se repetindo. Fica se repetindo. Aí vem a pessoa, porque você não resolveu isso aqui. Não fez dessa forma. Você não resolveu com tranquilidade, sabe? Quando você resolve o problema com tranquilidade, você passa a ter o quê? Gratidão pela outra pessoa. Porque você aprendeu um monte de coisa com ela. Verdade. Você aprende muita coisa com aquela pessoa que fez você sofrer. Mas como é que aprende uma coisa da pessoa que fez sofrer? Gente, é muito simples. Tenha gratidão. Porque uma das coisas que você aprendeu é não deixar se levar pelo coração. Primeira coisa. Nós temos a razão e o sentimento. E não podemos, de maneira alguma, deixar que nenhum dos dois suplante um ou outro. Ele tem que estar sempre equilibrado. A razão e a emoção. Eles têm que estar sempre equilibrados. Quando a gente alcança esse equilíbrio, a gente não entra em conflito nem com a gente nem com o outro. Ah, mas é assim fácil falar, né? Sim, também é fácil resolver. Basta você tratar espiritualmente. E vamos que segue, né? É interessante quando, ouvindo o senhor falando, passa a ser um poema nessa experiência de vida. Mas aí o senhor falou de propósito, de religiosidade, de amor próprio, que é muito interessante a gente sempre lembrar, ame-se primeiro para depois amar outra pessoa ou qualquer outra coisa. Quando a gente consegue conviver com a gente mesmo, tem gratidão pela nossa presença, aí a gente consegue conviver com qualquer um. E falar da gratidão, que foi um ponto, foi bem pontual. Isso aí. Então, Fábio Galiza, eu, como admirador, não só do programa CBA de Milhões, mas como desse camarada amigão aqui, irmão de fé, quero lhe fazer uma pergunta. A igreja messiânica, ou o senhor, como é que faz para que possamos, não só eu, qualquer pessoa que queira conhecer mais a doutrina, na visão de Mestre Meso Sama? Como é que a gente faz? É simples, é só
aonde quer que você esteja, Bangu, Rio de Janeiro, Brasil, em qualquer parte do mundo, entra no site da Igreja Messiânica, www.messianica.org.br, vai lá no espaço endereço, que lá você vai achar todos os endereços do Brasil e os principais endereços do exterior. E qualquer pessoa pode ir. Qualquer pessoa pode ir, né, e receber jurei e buscar as informações que deseja. Que interessante, sabe? Né? Então é fácil. É fácil, é a coisa mais fácil do mundo. Num sabe? clique. Num clique você já resolve tudo. Hoje com a tecnologia, com a internet, né? Sabe, isso tudo mais prático para a nossa vida, para o nosso dia a dia. A facilidade. A facilidade da comunicação. Hoje mesmo nós estamos aqui falando com gente de, sei lá, de outro lado do mundo. Você está falando com a minha chefe do México. milhões, né? 20 e poucos milhões. 28 milhões. É. Estava falando com a pessoa do México. Se tiver alguém aí de fora aí do Brasil, manda um alô aí pra gente aí. Me diz de onde vocês estão nos ouvindo. E aí, dona Flávia? Vou mandar um abraço para vocês. Então, gente, eu só quero falar mais uma coisa. Sempre agradecer. Isso, gratidão é o ponto principal da nossa vida. Mas só que o senhor não falou uma coisa, o programa é seu, mas eu vou lhe perguntar. Sim. Solo Sagrado que eu conheci em Guaraperanga, que maravilha. Esse trabalho realmente é o paraíso terrestre no Brasil. É o protótipo do paraíso terrestre. Como é que faz para ir ao paraíso terrestre? Então, você pode agendar e ir, né, ligar para o Solo Sagrado. Também entra no site aí, lá da Igreja Messiânica, que tem lá. Você pode ir até o Jorei Center mais próximo, ir de caravana, como eu fui agora no início do mês, né, no culto dos pioneiros, né, da Igreja Messiânica. Para quem não sabe quem é a pioneira, aqueles que vieram primeiro, né, e construíram tudo isso, né. Então eu me enquadro aí nesse grupo de pioneiros. Eu tenho 40 anos de igreja já, né, mas assim, entra lá ou vá no Jorei Center mais próximo, recebe o Jorei, diz que quer ir no Solo Sagrado. Bom, aqui no Rio de Janeiro te paga R$240 a passagem de ônibus para ir voltar, e claro, porque a alimentação é por nossa conta. Existe É um valores, bate-volta. mas são caravanas, Mas né? isso, caravana. Tem gente que mais de longe quer ir, né? Enfim, é mais caro, né? Mas o Fábio Galias, chegou aqui uma mensagem no meu celular, olha isso, Sim, aí, que maravilha. querendo saber como é que faz para falar com o locutor Fábio Galiza e irmão messiânico da Igreja Messiânica do Brasil. Como é que você faz isso? Como é que Então, fala com o senhor? É um semideus? Não tem acesso? Conta para nós. Você pode falar pelo Instagram, né? Galiza, @Galiza, Harmonia, Saúde e Harmonia. E pode ligar para o meu WhatsApp, pode entrar em contato no meu WhatsApp, 21 987 24 17 62. Isso é importante. Então, ó, ligados aí. Não, manda aí mensagem, ó. Manda mensagem para a Rádio Arte Show. Vem conhecer a estrutura da Arte Show. Vem conhecer a Flávia Carvalho, aqui em Cascadura, Rio de Janeiro. Sob o telefone, ó, 21 980 29 8421. Programa de sexta-feira, bate um bolão semear. Mas temos o programa do seu Devanil. Qual é o horário, seu Devanil, do programa? 14h30. Então, às 14h30, não saia da Rádio Arte Show. Lembra da multa espiritual aí do Pai Rafael. Programa do seu Devanil aí, às 14h30. Falando de samba, do livro, né, seu Devanil? Mais MPB para você. Mais MPB pra você. Tá vendo aí? Isso aí. Ele não é uma máfia boa. Isso é que é show. bom ser É bem eclético, né? Flávia, fala. Oi? Oi. A Flávia tá ali assim, ou ela tá querendo ver o Ibope,
Teu programa Não, eu tô semear. tentando filtrar as perguntas, só que são muito repetitivas, já responderam. Então, Isso. não adianta a gente mandar de novo, que vocês já responderam. Então eu vou aqui conversar com o meu irmão messiânico, né? Já que eu sou entrevistado, É, eu você posso se- fazer a E pergunta. só para avisar que nós temos 8 minutos para o término do extra que a gente deu, porque o programa já terminou. Que isso, gente? Pô, é que passa muito rápido Olha esse só, negócio. eu vou fazer uma reivindicação com a É, direção também. da Rádio Arte Show. Aumentar o... Mandar para 4 horas de programação. Tá vendo como é que é? É muito rápido, né, gente? Mas é um prazer inenarrável estar aqui com vocês toda sexta-feira para Rafael, que está vindo aqui. Não estou me despedindo ainda, tá? Ainda não meu, porque ele vai voltar, já está intimado Não que a eu não voltar. queira, não que eu não A queira. voltar. Sinto Vamos muito. falar. Ainda vou dar a data. Não vou dar a data. Calma aí. Deixa eles curiosos para mandarem mensagem para Ah, Flávia Carvalho. isso. Né? Para saber a data, a próxima data. Bom, gente, Solo Sagrado Guarapiranga foi construído pelas mãos dos pioneiros, né? Dos messianos pioneiros. Na época, tinha aquele tal de plano Collor e tal, não sei o quê. Então, foi confiscada a poupança de todo mundo, né? Inclusive da igreja messiânica. Só que para os japoneses pedirem dinheiro emprestado aos pais, é uma vergonha, né? Aqui não, aqui... É cultural, né? Cultural. Assim. Então é uma vergonha, né, para os japoneses. E aí se fez uma campanha, várias campanha do saco cimento, campanha disso, campanha daquilo, e as pessoas foram dedicar com suas próprias mãos, né? Nem porque eu não gostava de viajar, eu não fui não. Mas fazia meu donativo naquela época, eu tinha 15, 16 anos, 20 anos, por aí eu fazia meu donativo. Não ia mais fazer meu donativo, agora eu não saio de lá todo mês. Saio de lá todo mês. E plantar. Por isso aquele solo ele tem muita energia. Por causa do amor das pessoas que vão lá, saem de longe para poder passar uma semana dedicando na terra, trocando energia com a terra. Como eu disse, tudo é energia. E o solo sagrado ele se torna especial por causa disso. Sabe? Porque é uma trilogia, sol, lua e terra, né? Fogo, água e ar. É uma trilogia. Então, quando se coloca o nosso amor naquilo lá, aí aquela energia vibra. Tu imagine, 20 mil pessoas lá dentro orando ao mesmo tempo. É uma energia Absurda. Absurda. Sabe? Uma Absurda energia... do bem, né? Não é, exato. Deus se manifesta de forma abundante ali. Através dos ensinamentos que nós somos. Sabe? Através da oração, através da palestra, sabe, cada cantinho ali do Solo Sagrado tem a amor. essência de alguém que foi lá e plantou e botou uma árvore, sabe? Botou a grama. Fez algo bom. Construtivo para o paraíso terrestre. Para receber as pessoas, porque o objetivo do Solo Sagrado, quando começamos a construir o Solo Sagrado, foi justamente para que as pessoas exaustas nesse mundo possam ter aonde se deleitar com a arte e descansar seus corpos cansados. Esse foi o objetivo do Meisama quando ele criou o Solo Sagrado. Isso é muito importante. Sabe? Porque o amor de Meisama era tão grande, sabe? Que ele não deixava de pensar um minuto no que ele podia fazer para poder fazer uma pessoa feliz. É o que a gente está fazendo aqui agora. Não parava um minuto de pensar de que eu vou fazer. Poxa, vou fazer poema, vou fazer caligrafia, vou fazer não sei. Ele teve época da vida dele que ele dormia 4 horas por dia. No máximo, né? Ele ia dormir 2 horas da madrugada, 4, 5, 6, 8, de pé. Sabe? E tudo era direcionado, tudo era, sabe, horário direitinho para poder fazer. Até para ministrar jurei as pessoas que estavam sofrendo, que estavam
em purificação, ministrava jurei. Missama, ele era comedido ali, sabe? Sim. Entendeu? Vamos focar na Flávia lá, ó. E aí, Flávia? 3 minutos. 3 minutos? Pode falar agora qual é a audiência? 28.420. 28.420. Um beijo no coração. Obrigado a todos. Pai Rafael, suas considerações finais? Agradecer sempre ao nosso Pai Lorum, nosso Deus, ao Mestre Mesosama de estar aqui. Eu encerro um ciclo em agradecimento à Igreja Messiânica do Brasil por eu ter aproveitado esse ensinamento. Encerra o ciclo e abre outro. Encerra o ciclo aqui na Rádio Arte Show de agradecer essa rádio acolhedora e abre-se vários. Por quê? Eu não quero me desvincular desse amigo, irmão, locutor de milhões aqui, Fábio Galeza. Tem o seu devaneio das 14h30, que eu estou já matando a saudade. Ele tá meio assim, me olhando meio esquisito, mas faz parte do seu devaneio para me dar um abraço depois. Mas sempre, gente, agradecer, independente da sua fé, da sua religião, da sua religiosidade. Conheça mais o irmão próximo, ame sua família, respire o ar, agradeça a Deus, ao Deus Tempo, pela vida que você tem. E quando você quiser ver no programa Semear, o programa não é meu não, gente, mas eu entro em contato com o Fábio Galeza. Pode entrar em contato comigo. Vocês aí que tem sempre um carinho a dedicar a mais ao próximo, conheça a Rádio Arte Show, que eu tenho certeza que essa família não só me abraça, como abraçará todos. Seja ouvintes, seguidores das redes sociais da Arte Show e que conheçam também a Flávia Carvalho, essa nossa diretora aí, né? Diretora de milhões, sempre trazendo uma palavra amiga. Gratidão a todos e que o Pai do Céu abençoe todos que abundantemente. Eu quero agradecer a Deus e a missão por mais um programa Semear. Pai Rafael, muito obrigado pela sua presença. Gratidão mesmo, do fundo do meu coração. Volte sempre, já está convidado para voltar de novo, depois vai falar nada. Vamos conversar. Né? E diretora Flávia, muito obrigado mais uma vez. Né? O nosso amigo diretor Franci, né? Também, um abraço. E a todos os ouvintes da Rádio Arte Show que ficaram com a gente até aqui, né? Os 28.400.000 pessoas. Um beijo no coração e até a próxima sexta-feira, onde eu vou ter como convidado Clementino Galiza Alves, meu irmão, que vai estar trazendo o livro dele aqui para poder falar sobre essa obra de arte que ele, né, escreveu. Um abraço e até breve.